Fala pessoal, vocês estão aí? Estão todos aí? Desculpa o atraso. Atraso. Obrigado pela paciência de todos vocês. Hoje temos um convidado mais do que especial. Fala, Marco. Tudo bem, boa noite aí. Desculpe também o atraso, a culpa é minha. Eu estava numa reunião de videoconferência aí com o pessoal que vai nos ajudar muito aí no futuro no São Paulo, gente séria, importante, e por isso não pude. Até terminei a reunião antes para poder falar com você. Imagina, você não precisava nem dar essa satisfação. A gente aí agradece a sua atenção. É um prazer falar com você. Muito tempo atrás, vou dar uma curiosidade aqui, na campanha de 2005, eu era parado a cada 5 minutos na rua, eu e meu pai, porque o meu pai é um sósia, teu. Todo mundo parava que ele era o Marco Aurélio Cunha. Tinha um Pô, lado bom, que era um ano que o São Paulo foi campeão, mas tinha um lado ruim quando eu perdia, que aí eu tinha que proteger meu pai, que senão todo mundo apanhava, né? a gente passa por isso, né? Mas felizmente, graças a Deus, eu nunca tive problemas dessa ordem com ninguém, com nenhum torcedor. Sempre foi muito bem tratado, muito gentil comigo. A gente sabe do seu carisma e, novamente, obrigado aí pela sua atenção. A gente sabe que você saiu de uma reunião importante aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos últimos dias. E, Marco, você é médico, o pessoal aí sabe, você dispensa a apresentação. Você é médico, foi diretor de clube, foi vereador, coordenador de seleção brasileira feminina, passou pelo São Paulo em momentos gloriosos, em diferentes cargos e épocas. Muito difícil achar um tema só para abordar com tanta informação disponível. Todo mundo fala assim, pergunta sobre o feminino, pergunta sobre... Até os vereadores, até vereador, faz uma pergunta da lei tal. Então, assim, é muito difícil abordar um tema só, né? Então, vamos para o tema que a maioria do pessoal aí está empolgado, uma molecada. Como eu te falei, a gente cuida de carreira de alguns meninos, né? A gente tem esse nome prole, porque é a ideia de filho mesmo, né? De cuidar da prole. E a gente pegou esse jogo de palavras do profissional, e o olé, então juntou tudo, ficou prole e deu duplo sentido pro negócio, né? Então, assim, é a forma que a gente tem. A gente está numa sequência de lives educativas, né? E nosso objetivo não é ter seguidores nem nada, é colocar em prática aí nessa pandemia algumas coisas que possam agregar valor para a molecada que nos assiste aí, né? Então, Marcou, há 2 dias uma notícia na internet encheu o coração da nação tricolor de ânimo e o coração dos rivais de temor. Marco Aurélio Cunha deixa o cargo de coordenador da seleção feminina na CBF e é uma notícia bombástica. Em meio a tantas notícias ruins, o São Paulino pode finalmente esperar notícias boas? É uma luz no fim do túnel? Pelo menos para a nação tricolor chegou a cura da Covid? Bom, não sou tão pretensioso assim, né? Eu, obviamente, estando na CBF, ficava muito difícil eu poder pensar no São Paulo, poder estar junto ao São Paulo. Às vezes me criticavam. Ah, você abandonou o São Paulo, você esqueceu. Nunca. Tanto que em 16, quando eu fui chamado naquela crise do futebol, eu voltei, ajudei. Nós nos saímos muito melhor do que era esperado, até porque o time era um time regular. Tinha havido uma invasão no CT, enfim, isso já é passado, deu certo, né? Essa volta deu certo em 16. E aí voltei para a seleção feminina. As pessoas não lembram desse momento, procuram dizer que eu estou longe do São Paulo, estava longe, né? Mas, claro, trabalhando na coordenação de seleções, viajando o tempo todo, né? Eu acho que ficava mais fora do Brasil do que dentro, porque também coordenava as seleções de base, tinha que estar presente. Eu nunca deixei de acompanhar as seleções de base também, porque era o fomento ao futebol feminino. E não foi fácil a vida que eu levei nesses últimos 5 anos. Foi muito agradável, mas não foi fácil. E agora eu entendi que era o momento de deixar a seleção, 5 anos depois, já com 2 Copas do Mundo, uma Olimpíada, um Pan-Americano, Copa América. Acho que foi um bom momento. O futebol feminino
evoluiu bastante, cresceu demais, tem respeito hoje. As meninas são muito bem tratadas como atletas, com a igualdade de condições aos homens, pelo menos no que tange a preparação, aquilo que a CBF oferece, os níveis de hotelaria, de viagem. Então, conseguimos uma igualdade que há muito tempo se pedia, né? Que é a igualdade do tratamento e a quebra de muitos preconceitos. Então, eu fico muito feliz por ter contribuído, tenho recebido delas aí inúmeras mensagens lindas, muito felizes de receber por conta da minha saída. E eu achei que era o momento de sair sem resultado, sem jogo, sem derrota. O período que o futebol está parado, poderia prosseguir, ficar lá mais algum tempo. E, obviamente, eu teria a Olimpíada, se ela fosse esse ano, eu iria à Olimpíada, mas sendo adiada, eu entendi que pensar no São Paulo agora, de uma forma total, era mais importante. E o Rogério Caboclo, presidente, entendeu isso, me ajudou, foi extremamente generoso nessa decisão. E então eu vim para pensar no São Paulo, pensar, claro, também na minha carreira de médico, isso nunca abandonei, mas seguramente pensar nas eleições do São Paulo, que posso vir a ser o candidato. Eu diria que hoje eu sou um candidato à presidência do São Paulo, pelo menos estamos organizando um grupo para isso, há um ou outro pretendente também, que eu respeito bastante, mas pretendo sair candidato a presidente de São Paulo. É uma notícia que alegra imensamente a nação tricolor, né? Realmente é uma luz aí no fim do túnel. A gente espera a grandeza do São Paulo novamente. Inclusive, eu estou tentando até ver aqui se o seu Oliveira conseguiu criar o Instagram dele, que aos 87 anos, tão ativo, queria assistir esse momento seu aí. Eu queria mandar um grande abraço para o senhor Oliveira, independente de ele estar assistindo ou não. É um dos São Paulinos mais trabalhadores da área social do clube, um homem espetacular que deveria ser conselheiro vitalício há muito tempo, embora ele sempre seja conselheiro, porque ele é eleito de qualquer maneira pelo número de pessoas que gostam dele lá dentro. Então, um grande amigo e que eu reverencio há muito tempo. Não é agora, nesse momento eventualmente eleitoral, que eu esteja falando isso. Ele sabe muito bem o apreço, o carinho, o respeito que eu tenho por ele, a admiração antes de tudo. Ele sabe disso. Bom, ficou claro para a gente aí que o foco agora é o São Paulo. Mas vamos voltar um pouquinho aí na seleção, Marcos. Eu sei que você falou bem, mas me fala assim, ainda falando do feminino, porque a gente tem um público feminino também, qual hoje ainda a gente sabe que é difícil o futebol feminino, mas apesar de você ter contribuído bastante e ter alavancado esse tempo todo, qual hoje ainda é o maior desafio? Falando de gestão, qual hoje é o maior desafio que o futebol feminino tem e qual, assim, principal legado que você deixou no futebol feminino? Você acha? O desafio é a presença de público, porque sempre as pessoas falam que as condições, que falta isso, falta aquilo, realmente faltava muito mesmo, os clubes não eram empenhados em fazer um futebol feminino profissional. Hoje já existe, semi-profissional, e alguns clubes ele é profissional, registro de contratos, um tratamento adequado nas áreas de treinamento, que as meninas tenham nos seus clubes campos de treino de bom nível, comissões técnicas boas, e hoje já existe isso. Corinthians dá um exemplo nisso, Santos, o São Paulo fez agora, foi campeão da Série A2, subiu para a Série A1, contratou jogadoras boas, teve a Cristiane, tem a Glaucia agora, que era do Santos. Então, São Paulo tem um ótimo time, uma base boa que veio do Sub-18, Sub-20. Então, é fazer isso de uma forma correta. O desafio é levar o futebol feminino a sério dentro dos clubes, com medicina, com tratamento adequado, com nutrição, com preparação física de ponta, com campos bons de treinamento. E, claro, hoje nós vemos um momento crítico da economia por conta da pandemia, mas isso não impede de se fazer o melhor. É sempre possível fazer o melhor, mesmo em períodos difíceis, porque o futebol é algo que está na essência dos clubes, eles vivem disso, e a imagem do clube está projetada numa boa equipe, e eu acho que se os clubes mantiverem o que estavam fazendo até antes da pandemia, o futebol feminino já decolou, não tem como retroceder. E a seleção também tem sido muito competitiva, nós temos ido a campeonatos
e temos feito bonito, por isso que o futebol feminino cresceu. TV aberta hoje já apresenta o Campeonato Brasileiro da Série A1, então esse foi um grande avanço também, as fechadas também apresentando, plataformas como o Twitter, a Amazon, DAZN, tentando e passando o futebol feminino, inclusive competições de base. Eu acho que esse é o momento do futebol feminino. Lamentavelmente, tivemos esse problema que é mundial e afetará todos os setores, especialmente o entretenimento. Imagina, não tem show, não tem teatro, não tem cinema, não tem estádio com público. Isso vai afetar muito todos os setores. Mas um dia isso há de acabar. E a hora que acabar, evidentemente, tem que retomar o nível que estava. Trabalhando, formando meninas. Hoje, eu acho que o legado que eu posso ter deixado é tratá-las com a dignidade. Trabalho que os homens têm. Elas concentram na Granja Comari, os materiais exclusivos para as mulheres, os designs feitos para o futebol feminino, ou seja, nós conseguimos dar valor a tudo isso no futebol feminino. E com algumas conquistas também. Pan-Americano, 2 Copa América, classificação para as principais competições mundiais, que seria a Copa do Mundo, Olimpíada no Japão. E nós sempre participamos. Nunca, no meu período, deixamos de participar de uma competição internacional. Com êxito ou não, mas sempre disputando em alto nível. Eu acho que isso, comissões técnicas muito bem recomendadas, com grande capacidade, e agora a entrada da melhor treinadora de futebol feminino do mundo, que é a Pia Sundhage, que é uma figura carismática, uma mulher extraordinária, ela é uma líder, ela é genial em todos os sentidos. Então, entregar a seleção com a Pia Sundhage, hoje ela mandou uma mensagem belíssima para mim, queria agradecer publicamente a mensagem que ela me enviou. As pessoas que falam do futebol feminino, muitas vezes elas reclamam, eu sou um sujeito firme, de convicções, não agrado o público, eu agrado meus e minhas atletas. A minha missão é fazer o meu trabalho para as minhas atletas, não é dar entrevista bonitinha, ficar tocando em ponto polêmico. O meu papel era fazer bem feito para as atletas e para as seleções femininas. É só perguntar para elas se isso foi entregue ou não. Certamente foi. Crítica de quem não vai no treino, crítica de quem faz ideologia, crítica de quem não assistiu, crítica de quem nunca conviveu, mas acha que entende, eu não levo em consideração. Levo em consideração as pessoas que diariamente estão acompanhando e tal, até gente muito séria acompanhando diariamente. E eu respeito, até que fazem críticas também por vontade de melhorar o futebol feminino. Então, se cobra muito mais, às vezes, do que se pode fazer, para que se continue fazendo. Então, eu entendo, respeito e paguei muito caro por isso, porque eu sempre tive o meu norte, a minha maneira de trabalhar, e a minha tentativa, e com certeza consegui, era dar o melhor às atletas. Comentários são livres e opiniões são abertas. Não, a gente tem certeza que o seu legado foi deixado ali, uma marca, o seu nome é como se fosse uma marca ali na seleção feminina, né? Então a gente espera, a gente que atua e trabalha nessa área, a gente espera que haja essa evolução, né? Que a partir daí elas decolhem, infelizmente. E outra coisa, as atletas hoje já são muito mais profissionais. Hoje elas têm entendimento claro de que precisam ter fitness, como fala a Pia, né? Que tem que ter preparo físico, e não é o preparador físico bom. Preparo físico é o seguinte, é eu não comer macarrão 3 vezes por dia, é eu treinar fortemente, é eu ter potência muscular, eu pensar em cada detalhe que eu tenho que fazer amanhã. Então, esse é o fitness, é você ser realmente um atleta ou uma atleta de ponta que joga futebol. Porque o nosso talento, isso vale para o masculino e feminino, a nossa facilidade de controlar a bola, fazer jogadas geniais, a Pia disse, não há ninguém no mundo melhor que o brasileiro e a brasileira. Pé de obra, né? Exato. Só que eles têm que se conscientizar que tem que ser fitness. Cristiano Ronaldo, Messi, esses caras treinam, corre atrás do lateral, volta. E o nosso jogador ainda é um pouco menos firme nessa questão. Ele, se puder dar uma relaxadinha, ele dá.
e é o que a Pia chama de popcorn time. É o que fica comendo pipoca. Ela é genial, ela é genial. É, uma figura que deve ser fantástica. Foi um privilégio trabalhar com ela. Foi um privilégio, um privilégio. Eu lamento muito, sofro muito de deixar tudo isso. Era um ambiente agradável, engraçado, bem-humorado, tenso, às vezes, por causa das questões que tinha que se resolver ali, dos desejos. Mas vou sentir muita falta, muita falta. Mas eu entendi que 5 anos é o suficiente e, lógico, vou continuar ajudando. Se amanhã me pedir para uma opinião, estarei no estádio torcendo por elas. Se puder, estarei na Olimpíada como turista vendo os jogos. Depende muito, claro, do que vai ser o ano que vem. Mas é claro que eu não vou esquecer jamais, e eu fui muito feliz trabalhando no futebol feminino e na CBF especialmente, onde fui tratado sinceramente. Olha, da minha chegada à minha saída, eu só posso agradecer a cada um. Não faz ideia quantos me ligaram de lá depois da minha saída. Eu fiquei de ontem para hoje atendendo o telefone, recebendo mensagem e agradecendo esse especial tratamento que me deram. Não, a gente não tem dúvida disso, mas a nação tricolor te chama. Agora é hora de você fazer o gigante adormecido. Você sabe, é importante eu falar isso para você. Eu sei que é difícil. Eu sei que você quebrar um sistema não é fácil. Tirar os mesmos de sempre de lá. Porém, eu aceitei esse desafio de abandonar o meu trabalho ou de deixar o meu trabalho, um lugar confortável, do ponto de vista de tratamento, bem-estar, financeiro. Eu resolvi deixar tudo isso por uma única razão. Eu tenho um compromisso biográfico de tentar ajudar e melhorar o São Paulo nessas eleições. O torcedor, aonde eu vou, fala para mim: quando você vai tentar a presidência? Quando você vai ser nosso presidente? Quando você volta ao São Paulo, independente de qualquer posição? Você não pode ficar longe lá. É no aeroporto, é na padaria, é no táxi, é no aplicativo, é no hospital, é no estacionamento. Todo mundo me pergunta e me cobra. Você largou, você não fez, você não está lá no São Paulo, né? Eu entendo isso, é uma paixão e é minha também. Mas eu estou indo por essas pessoas. Eu não estou indo por vaidade. Eu já fiz tudo. Eu já fui, trabalhei em vários clubes, trabalhei no Japão 2 anos, fui médico de seleção em Copa do Mundo em 98 na Jamaica, trabalhei em outros clubes além do São Paulo, participei de todas as competições de futebol que existem, à exceção do Champions League, porque, claro, moro aqui, mas Copa do Mundo, Libertadores, Olimpíada, Pan-Americano, tudo eu já fui. Eu fui vereador, fui eleito, reeleito, fui candidato a deputado, fiquei suplente, assumi pro forma no final, fui vice-presidente da Câmara, corregedor da Câmara. O que mais eu desejo? Nada. Só desejo ajudar o São Paulo. Eu não tenho pós-carreira. Eu não tenho o São Paulo como alguma coisa que vai me trazer alguma coisa. Eu já fiz isso. Tenho nenhuma outra ambição material ou ambição de poder. 5 anos de CBF. Qualquer porta lá eu tenho aberta para mim. Acesso livre. Acesso livre. E amigos que ligam, me liga e vem aqui e tal. Então, o que me falta? Ajudar o meu São Paulo. Para que ninguém na rua possa dizer para mim: você não tentou. Foi o que eu falei no começo aí da live, falando assim, a nação tricolor anseia desesperadamente esse momento. Quem não está muito feliz são os rivais, né? Então, assim, não, eu espero que ele nunca mais entre, porque você tem essa cunha de que vai trazer o São Paulo de volta para o lugar onde ele sempre foi. Eu quero até corrigir. Eu não vou trazer o São Paulo de volta, porque não volta. E se a gente ficar olhando para o passado, a gente não cria o futuro. Eu não vou tentar trazer o São Paulo de volta. Eu vou tentar fazer o São Paulo dos nossos sonhos. Um São Paulo que vença. Diferente do passado. Um São Paulo diferente, mas com o mesmo potencial de vitória. Exatamente. A gente está para o nosso momento de live, Marco, que eu te falei, variava um número baixo, a gente estourou em audiência aí, a gente agradece por você, não é o nosso foco, mas
A gente vê um monte de bolinha tricolor subindo aí e tal, que é o fruto do bom trabalho que você sempre deixa onde passa, né? Olha, eu fico muito agradecido, porque sinceramente, eu sinto isso do torcedor. Eu não estou no São Paulo por... Pô, o que eu quero mais? O que eu quero mais? Já viajei o mundo de cabeça para baixo. Participei de todas as competições. Às vezes eu falo uma brincadeira que é assim, eu sou aquele cara que saiu do São Paulo, igual o sujeito sai do cassino, cheio de ficha, os caras comentando, pô, o cara quebrou a banca, o cara ganhou, o cara isso, o cara ganhou muito e tal, e fui para casa. Aí estão me chamando para pegar as fichas e entregar de volta, voltar para o clube, para arriscar tudo de novo. Não é normal fazer isso. Mas o que faz a gente pensar dessa forma? O amor ao clube. O amor à camisa do São Paulo. E é isso que eu quero. Que o São Paulo, de 12 anos para cá, está numa fase terrível. Terrível, né? Eu saí do São Paulo 10 anos, pelo menos, né? 10 anos, pelo menos. Ganhou a Sul-Americana, aquela Sul-Americana em 2012, mas 8 anos terríveis, terríveis. Eu saí do São Paulo faz 10 anos. Faz 10 anos. Não quer dizer que eu fosse o máximo, mas acho que alguma coisa eu ajudei. E é exatamente isso que eu quero falar. O pessoal às vezes associa muito você do São Paulo recente para cá, mas Marcou, você está há 40 anos, praticamente, aí ou mais, no futebol, e é um caso raro de sucesso de dirigente e médico, concomitantemente, né? Em condições normais, o próximo presidente do São Paulo já teria um desafio enorme pela frente. Sim, tem um Números desafio. que os números que não são favoráveis, falta de título, os rivais com essas arenas modernas, e tem essa cobrança, por mais que o Morumbi seja um espetáculo, tem essa cobrança, enfim, entre outros fatores. Digamos que o clube esteja passando por uma enfermidade. Obviamente, o efeito Covid prejudica ainda mais esse cenário. Claro. Qual o perfil de gestor que o São Paulo precisa nesse próximo mandato? Bom, nós temos uma Qual estrutura remédio o gestor e médico Marco Aurélio Cunha receitaria para dar saúde ao tricolor? Nós temos uma estrutura antiga de poder, né? Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é que a dívida está nos engolindo. E cada vez mais essa dívida aumenta, e cada vez ela é maior e a gente não consegue sair dela. Por quê? Por mau gasto. Gasto errado. Não estou aqui colocando ilações ou má fé, nada disso. Nós temos que ter uma gestão financeira melhor. A renegociação de contratos é absolutamente necessária. Aquilo que se deve, renegociar juros bancários. Não é difícil, você consegue encontrar gente que possa colaborar e minimizar os juros que você está pagando um juros menor que as instituições bancárias cobram do São Paulo. Nós temos que ter um financeiro eficiente, nós temos que diminuir esse volume de dívida e gastar menos e de uma forma mais correta. Porque não é possível que um clube que tem um orçamento de 300 milhões, 400 milhões, ele não consiga acertar o seu gasto. Então, vamos lá. Se eu agora sair da CBF, tá certo? Eu tenho, claro, meus recursos e sou médico. Eu já não vou pegar e torrar um dinheiro aí, porque não vai entrar, né? Então, eu tenho que tomar todo o meu cuidado financeiro para que as coisas não aumentem de forma desproporcional. Então, você diminui o seu ritmo, você evita um gasto desnecessário, você já não dá o dinheiro que dava para alguém. Então, começar a realmente ter controle sobre suas finanças. O que eu vejo é um clube que mais vendeu jogadores nos últimos 10 anos, vendeu 1 bilhão em jogadores desde, acho que, acho que nos últimos 15 anos, eu tenho anotado. E está devendo 500 milhões. Quer dizer, o que aconteceu? Não soube gastar, investiu mal, não arrecadou bem. Então, nós temos que começar por aí, né? Fazer uma gestão muito, muito firme nesse aspecto, renegociação de dívidas de uma forma correta e, obviamente, trazer o torcedor para perto. E há muitas maneiras de trazer. Quando eu digo isso, não é ingresso a R$5, isso não acontecerá, porque uma fonte importante do São Paulo é bilheteria. Mas é trazer perto como? Com promoções, com um sócio-torcedor mais ativo, com participação na vida do clube, transparência. Olha, a gente precisa isso, e o torcedor comparecer nessa questão. O e-commerce, lojas virtuais,
Nós temos um clube nacional que tem muita gente em Fortaleza, em Goiânia, que gostaria de ter mais proximidade com o clube, ele só fica ali nessas internets de grupos que não tem nada a ver com São Paulo. São Paulo não interage, quer dizer, quem interage é a página do fulano, a página do ciclano. Se esses caras fazem isso de forma bem feita, por que nós não podemos fazer e absorver isso, né? Então, há muito o que fazer nessa área de inteligência, na área de e-commerce, na área de relação com o torcedor, na área de tratamento dessa dívida e um time que quem vestir a camisa saiba por que está vestindo, né? Exatamente. Num caso específico agora, Marco, a gente sabe que grande parte, todo mundo sabe que grande parte da receita dos clubes é o público no estádio, né? Isso, talvez, no cenário próximo, seja a maior dificuldade para os clubes, por conta da Covid, evitando as aglomerações. O São Paulo mesmo, por exemplo, apostou em casa cheia para explorar o marketing do Daniel Alves, que tem um salário fora do padrão brasileiro. Como gerir esse problema? Quem vai pagar a conta? Temos que ter alternativas. A primeira alternativa é o ingresso virtual. Quer dizer, o torcedor do São Paulo que vai ver pela televisão, ele pode ser estimulado através de promoções a criar um ingresso virtual que ele colabore, que seja mínimo, mas que ele possa suprir a receita, pelo menos em parte, do que seria o custo do estádio. Tem muita coisa para fazer, promoções, participação do atleta em relação a isso. Isso eu vou guardar um pouco, porque tem muita estratégia para a gente poder falar sobre isso. Logicamente, no momento certo, a gente vai comentar. E, claro, também perceber a dificuldade. Eu acho que logo, logo vai ter um público um pouquinho separado, que as pessoas vão poder usar os assentos a cada distância. Eu acho que isso logo vai acontecer. Espero que sim. Mas temos que ter alternativas financeiras para esse tipo de questão. Exatamente. Marco, falando um pouco mais do São Paulo, agora, que é o pessoal quer, até voltando um pouco aí, né? O São Paulo sempre foi um clube diferente, um clube de vanguarda, né? Um modelo, inclusive, para os europeus, assim, né? O maior estádio particular do mundo por muito tempo, melhor centro de fisioterapia, o único time que teve jogadores em todas as Copas até 2006. Da sua base saíram jogadores como o Kaká, que foi o melhor do mundo em 2007, se não me engano, o Cafu, capitão do Penta. Até pouco tempo atrás era o único hexa brasileiro no formato atual, o único tri da Libertadores, o único tri mundial, por mais que o pessoal aí queira falar que não, que é uma vez só, enfim, a oposição aí são os anti, né? Tudo isso... Esse argumento de perdedor. Eu concordo. Tudo isso sendo o clube mais novo dos grandes, né? Naturalmente veio o apelido de soberano. Esse apelido fez mal para o tricolor, no sentido dos da época também adotarem uma postura de soberano? Muito mal, muito mal. Isso aí não ajudou o São Paulo em nada. O São Paulo acreditou numa fantasia criada por ele próprio. Até porque o futebol é muito cíclico. E quem vive o futebol... Eu estou há 42 anos no futebol. 42. Eu entrei no São Paulo em 79. 41, né? 41, talvez. E no São Paulo, em 79. No São Paulo. Eu já era estagiário do São Paulo em 1977. Estava no 5º ano de medicina, eu já frequentava o São Paulo. E se bobear, até provo para você. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Se eu alcançar, eu pego. Tá difícil de pegar. Depois eu mostro para você. A faixa do campeão brasileiro de 77. Né? A faixa do campeão brasileiro de 77. Então, eu vivo o São Paulo a minha vida, né? De menino. Pra você ter uma ideia, eu falei com o Muricy esses dias aí, cuidei de um parente dele, e a camisa que o Muricy estreou no São Paulo, no Morumbi, em 1974, é minha. Foi um presente. Eu acompanhava o Muricy desde o Dente de Leite, nós temos a mesma idade. Eu me imaginava o Muricy, para ter uma ideia, na época de menino jogando futebol. E jogava, corria, tal. Tentava ser o Muricy, claro que não seria nunca, mas pelo menos a imaginação fértil fazia com que eu me sentisse de vez em quando Muricy. Então, eu vivi todo esse tempo do São Paulo, todo esse momento do São Paulo, toda essa transformação, a parte médica, quem criou a fisiologia do exercício no futebol, quem criou não, quem trouxe, fui eu.
com o Turíbio Leite Barros, com o Rosan. Nós vamos voltar a ser pioneiros, voltar, mas nunca soberanos. Voltar a ser pioneiros, mas nunca soberanos. Porque esse ciclo do futebol faz com que... Tem o ciclo virtuoso, teve o Palmeiras, na época lá da Parmalat, o São Paulo teve também no mesmo tempo, teve o Corinthians do ano de 82, 83, aquela democracia corintiana, teve o Santos do tempo do Neymar, teve a gente nesse período todo de 2002 a 2004, 2005 até 2009, e as coisas vão se alternando. O Flamengo agora é o dono da bola. O que a gente precisa fazer? Tá competindo próximo do campeão. Você não vai ganhar tudo, mas você vai disputar. Para mim, chegou em semifinal, final, o ano tá valorizado. Ganhou o campeonato é para sempre. Agora, não dá para ficar lá atrás, pensando em rebaixamento. Ai, graças a Deus, saímos do rebaixamento. Pô, a torcida acompanhou. Não adianta. Tem que ser eficiente. Não é fácil, mas você tem que ter um time competitivo. Ele não precisa ser caro. São Paulo apostou muito em nomes, em figuras, e não teve um time que fosse competitivo ao longo desse tempo. Esse do Fernando Diniz me parece melhor, mas o do Balsa foi bom, um pouquinho, né? O do Osório foi mais ou menos, mas a gente nunca chegou lá. Alguma coisa faltava. Sem te interromper, Marco, mas na verdade era uma das coisas que estava na pauta aqui, que você falou aí de formar time competitivo. Você acha que o Flamengo, que é o case atual de sucesso, acertou, o maior acerto talvez do Flamengo seja que eles entenderam que contratação é diferente de reforço? Né? Porque, por exemplo, você ouve aí, às vezes, por exemplo, São Paulo se reforçou, vou dar um exemplo, né? O São Paulo se reforçou com o Guizal. Uhum. Falta o gestor entender a diferença de contratação para reforço. Uma coisa é você contratar. Tem time aí que tenta uma gestão igual do Flamengo e contrata 30, 20 jogadores, mas não teve um reforço. Né? Você acha que falta para o gestor entender essa diferença de contratação? O São Paulo começou a contratar jogador porque foi assim, a gente contratou muito jogador que observava, sabia que era, mas era barato. Era um jogador que você cresceu com ele. Então ele Lugano. Não foi caro. Lugano, Josué, Mineiro, já era mais veterano. Danilo. Mas a gente acertava porque conhecia o cidadão, perfil. De repente, o empresário começou a empurrar jogador e começou a achar que esse vai salvar, quem sabe não vai. Tem que formar jogador e descobrir o jogador cedo. Ou trazer um monstro sagrado, que aí você não erra, tipo Daniel Alves. Mas errou muito no varejo, muito no varejo. Quando trouxe, fez feira, feirão. Então, isso não adianta. Só endivida. Contratar um goleiro por milhões e o cara é meio matusquela. Então, tem um monte de coisa que você tem que pensar duas vezes antes de você contratar. Eu respeito todo mundo, acho que o jogador não é culpado, mas tem que ter uma triagem muito grande do perfil do jogador, psicológico, moral, ético, físico, não ter tanto lesionado, tanto cara com problema. Então, é uma peneira fina que você tem que fazer. E, às vezes, contratar assim, traz aí, nós estamos sem um volante, traz um volante. Não é assim. Acho que a gente errou muito e gastou muito nisso. Podia ser muito melhor. Agora, o time competitivo é o time que você... o lateral, aquele lá, não sei da onde, esse. Pensou, traz. O cara não é o supra-sumo, mas resolveu o teu problema. Entendeu? E aí ele passa a ser importante. Agora, a contratação é contratação firme. Aquela que você só erra se ele machucar. Exato. Marco, ainda que enfermo, na fila de títulos, o São Paulo tem uma marca que é o ponto positivo sempre. Made in Cotia é o maior case de sucesso da base mundial, com Lucas Moura, Casemiro, Militão, David Neres. Hoje eu falei com o Lucas Fernandes, hoje eu falei com ele. Fez Lucas um golaço, Fernandes, né? Rodrigo Caio, fez um golaço no meio da rua, né? E justo no Denis, né? Ele joga na Portimonense, o Denis joga no... Esqueci agora o nome do time do Denis. E o Lucas fez um golaço, né? Ainda brinquei com ele hoje sobre isso, ele errou o chute. Então, essa geração de grandes jogadores tem que ficar um pouquinho mais no São Paulo. A gente tem que ter uma condição financeira de segurar até o limite que o exterior não te permite mais segurar e a vontade do jogador é de ir embora.
e aproveitar um pouco mais o rendimento técnico desses jogadores. Agora, Cotia é fantástico. Nenhum clube tem um centro daquele nível e com aquele potencial de formação. Agora, também tem um problema. O jogador não nasce lá. O jogador é trazido de algum lugar do Brasil Alguém tem bom olho, né? para acabar de ser formado lá. Exato. Então, Cotia, na verdade, não é um berçário. Cotia é um polimento de grandes potenciais. Porque raramente você tem um jogador que começa lá com 12 anos. Tem, mas você tem que já achar um jogador com 11, 12, para já ir levando para lá e formando uma equipe. Como foi o Antony, por exemplo, né? O Lucas. Então, o jogador tem que ser observado. E hoje todo mundo está observando, inclusive o exterior, né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque não só... Eu dizia isso há muito tempo atrás. O São Paulo acreditou que a sua estrutura fosse ganhar. A estrutura ajudava a ganhar, mas quem ganhava era profissionais bons, que lá trabalhavam exatamente para achar jogador, para pensar o jogador, o treinador para formar o jogador, acabar de formar o jogador, o fisiologista e o fisioterapeuta para polir o jogador em termos de qualidade final. Então a estrutura ela funciona se tiver elementos de alto nível trabalhando. Se você começa a trocar comissão técnica toda hora, não tem jeito. Vamos entender, vamos para o varejo. Você tem um restaurante, você troca o garçom todo dia, o cliente não volta. Porque muito cliente volta porque o garçom é bom, não é o dono. Você às vezes desvaloriza um garçom que ele chama toda hora, vou pegar, já sei, o senhor gosta assim, vou levar lá tal. E aí, pô, meu restaurante é o máximo. Não confunda, o bom é o garçom e o cozinheiro. E a gente, se não tiver esses elementos-chave nas relações humanas de qualquer setor, você quebra. E o São Paulo ignorou isso. Exato. Marco, o pessoal aí que nos acompanha aí tá louco porque parou o futebol, né? Assim como todos nós que gostamos muito do futebol. E agora me veio nem ia perguntar isso, mas me veio na cabeça aqui. O São Paulo, acho que é o único time, se eu não me engano, que ganhou o brasileiro em do formato atual em todas as décadas. 77, 86, 91, depois 06, 07, 08. A última década passou em branco. O que é pior? A abstinência da bola aí por causa do Covid ou essa última década em branco? Você como um São Paulino roxo. Eu acho que a ausência do futebol é pior. Porque a década perdida, de alguma maneira, ela trouxe entretenimento para as pessoas, trouxe algumas alegrias. Passamos raiva, mas tudo bem. Mas houve alguns jogos bons, né? Então, o fato de você ver o São Paulo já é melhor do que não ver o São Paulo. Mesmo que perca, eu prefiro ver o São Paulo do que não ver o São Paulo. Ótima resposta. Marco, agora vamos falar um pouquinho de um rival aí, para entrar um pouquinho em questão polêmica, lembrando um pouquinho dos seus momentos com o Cittadini, com o Dr. Osmar, que o pessoal gosta, né? Entretém, entrar um pouquinho nessa parte de polêmica. Os corintianos falam que o São Paulo nunca mais será o mesmo, pois quem dava a receita para o São Paulo era e fazia o São Paulo ser o primo rico, eram eles mesmos quando eles alugavam o Morumbi, né? Lembrando daquele entrave de 2009 do Andrés com o Juvenal, em que o Andrés falou que nunca mais ia jogar como mandante no estádio. Como gestor, como você vê essa ruptura logo depois de uma sequência gloriosa do São Paulo em que você foi protagonista? Isso realmente afetou o tricolor? Em nada. Porque o jogo de futebol, o aluguel do estádio, é legal. Eu gostava de ver os outros times jogarem lá, nada contra, pelo contrário, gostava mesmo. Mas o custo operacional hoje das coisas no estádio, vamos lá, TV de LED, né, que era LED, depois passou a ser plasma, não sei o quê. Hoje é 4K, camarote, banheiro, essas coisas. Havia uma depedração tão grande, que quando você fazia a conta do aluguel do estádio, muitas vezes o custo operacional daquilo, desgaste de material, não era essas coisas, né? Diferente de um show que você capitaliza ali, que não tem briga de torcida, não tem quebra-quebra, você ganha o dinheiro fácil. Mas nos jogos dos adversários, olha bem, antigamente ainda havia uma grande educação esportiva. Você frequentava
2 torcidas, você tinha lá suas briguinhas, mas a violência era muito menor, muito menor. Com o aumento da violência, do desrespeito humano, das pessoas umas com as outras, torcidas muitas vezes organizadas com pessoas incluídas nas organizadas que não tinham compromisso com as pessoas, que eram agressivas, que arrumavam confusão pelo puro prazer de arrumar confusão. E aqui eu não estou potencializando todo mundo de uma organizada, mas muita gente infiltrada lá para roubar, para fazer bagunça, para quebrar. Então, eu acho que mudou o mundo, né? Mudou muito o mundo. E naquele momento, eu acho que foi a ruptura talvez necessária, porque eu me lembro que o Juvenal dizia: pô, a gente aluga o estádio, vai ver no dia seguinte, tem que consertar tudo. Aí pagava, às vezes cobrava, tal, mas o transtorno era tão grande que eu não sei se valia a pena, entendeu? Você vai contar tudo que gasta, quadro móvel, bilheteria, iluminação, vestiário, limpeza. Não sei, eu acho que não mudou nada, não. Acho que foi bom para todo mundo. Eles resolveram os seus problemas e a gente tem a nossa casa que não é como é que fala, não é de aluguel, sempre fala que o inquilino não ajuda a manter a propriedade, né? Então, raros são os que mantêm. Então, acho que Exato. ficou bom. Mas querendo ou não, Marco, e dando sequência nesse assunto, os corintianos dizem também que os papéis foram invertidos, que na última década, pelo menos. O São Paulo se corintianizou e o Corinthians virou o São Paulo, precisando até do Danilo para ganhar um título que eles nunca tiveram, né? E aí a gente tem que considerar 13 títulos do rival e apenas uma Sul-Americana. Isso apenas um... O Corinthians melhorou, ajudado pelo poder público, não há dúvida, melhorou muito, mas foi ajudado. Esse estádio é impagável. A situação que o Corinthians fez de gestão de time foi muito boa. O Tite foi muito importante para o Corinthians, né? O Ronaldo. Então, vamos lá. Eles tiveram o Tele deles, que é o Tite. Não estou aqui comparando um com o outro, mas em simbologia, o que representou, conquistou um título mundial também. Teve o Ronaldo como um protagonista importante, como teria sido o Kaká no São Paulo, que não teve título, mas, sei lá, o Careca, coisa assim. E eles fizeram bem, é normal. O mercado não pode ser exclusivo, a gente não deve ser predador. Eu só não quero que ninguém do meu lado viva, né? Não é assim. A competitividade é importante. Eu acho que eu quero ganhar todas deles, mas sei que não vou ganhar todas deles. E sei que se eu não ganhar todas deles, também é bom para o futebol. Só não quero ganhar menos. Então, há de se entender que o futebol tem que haver divisão de momentos, né? Você não deve... o torcedor não entende isso, mas eu entendo isso como um elemento humano. Eu vou jogar baralho, eu quero ganhar todas, mas eu vou ganhar 4 e vou perder 2. É assim, na tranca, com meu irmão, com o meu filho. Meu filho veio aqui domingo, arrebentei ele na tranca, mas outro dia ele me arrebentou. Então, é assim, faz dessa maneira. Marco, saindo um pouco, vamos parar de falar do Corinthians um pouco, vamos voltar aqui para o que interessa. Desde Muricy Ramalho em 2008, o São Paulo trocou de treinador quase 20 vezes, até chegar ao Diniz, que parece ter acertado o time finalmente, né? Aí vem a pandemia. Será que esse vírus é corintiano também? Ou vamos seguir aqui. Está faltando critério na escolha de treinador? Não parece ser uma política de tentativa e erro, em vez de apostar no conceito? Sim, tá, claro que sim. Tentativa e erro. Porque assim, olha, quando você tem um treinador ofensivo como o Osório, né, que joga para frente, aí não é a sequência certa, mas estou dando um exemplo. Aí você tira o Osório e põe o Bausa, que é um cara que joga defensivamente no contra-ataque e tal. Pô, como é que faz? Qual o conceito? Aí eu tenho 2 meias muito bons, que eram bons com o Osório, 2 laterais que passavam, que eram bons com o Osório, e isso podia ter valor de mercado futuro, meninos que tinham essas qualidades, ele traz o Bausa, põe 3 volantes, o lateral que não vai, o atacante que a bola é alçada na área. E aqueles valores técnicos que eu tinha, deixei de ter, perdi. Então isso também tem um valor de mercado. E quando você começa a mudar muito, você não ajusta. Aí você fala, esse cara aqui não serve para mim.
Aí o cara vai embora, arrebenta. O Danilo é lento, foi para o Corinthians e arrebentou. Então, você tem que ter uma filosofia de trabalho para que, se você for mudar o treinador, a filosofia não mude muito. Então, eu tenho um treinador tal, pô, o cara quer ir embora, recebeu uma proposta da Arábia Saudita ou da China, que eu não tenho como segurar o cara. E ele trabalhou muito bem e o sistema dele era esse. Pô, eu não vou atrás de um treinador que não faça parecido com isso. Eu tenho que contratar um treinador que mais ou menos seja semelhante ao que saiu. Que é o Para conceito. aproveitar os jogadores. É o conceito. É o conceito. Então, isso que o dirigente que não entende de futebol, o dirigente que fala, então vamos trazer então o Abel, né? O Abel, puta cara, adoro o Abel, mas vamos trazer o Abel. Aí não, tira o Abel, põe o Diniz. Pô, tá errado, a filosofia não bate. Então a gente não. O jogador que jogava aqui virou reserva, mas ele estava jogando pra caramba. Como é que ele virou reserva agora? Porque o treinador prefere um que faça isso. Aí você deixa o cara aborrecido, estava em alto nível, poderia fazer uma boa negociação se fosse o caso. Você perde o jogador, desvaloriza o jogador, porque a filosofia do cara era essa. Aí o cara não deu certo, vai embora. Aí você perdeu 2 vezes. Perdeu 2 preparadores físicos, que tinham um roteiro de preparação física A, passou a ter um roteiro de preparação física B. Aí machuca. A culpa é do departamento médico que machucou. Não, médico não faz lesão. O cara que cai de moto na rua não é culpa do hospital. O hospital trata. Então, o departamento médico trata. Ele não é responsável pelas lesões. As lesões quem cria são o jogo, o treino e a preparação física inadequada. Então é isso. Exatamente. Marcou, a gente vamos tentar encurtar aí, porque a gente tem pouco mais de 10 minutos, eu não quero tomar. Já estão me cobrando lá, já estão me cobrando lá para Eu sei jantar. dos compromissos aí, mas voltando nesse assunto de treinador, Eu estou desde as 5 horas da tarde conversando. Uhum. Não, a gente já encerra, mas voltando aí nessa questão de treinador, até para massagear um pouco o seu passado, muito se fala sobre conflito de geração entre os técnicos, né? Você já trabalhou com lendas da parte técnica do futebol. Por exemplo, o Cilinho com uma visão de futuro impressionante em 1986. E o Luxemburgo, você trabalhou no Bragantino. 84. E o Luxemburgo, que você trabalhou no Bragantino, apesar de toda a bagagem, hoje ele é criticado por talvez estar defasado. Como você enxerga essa discussão de renovação dos treinadores? E qual foi? E aí, para resumir assim, para você ser breve, qual foi melhor, Cilinho ou Luxemburgo? Vamos falar o seguinte: essa teoria ela é tão errada quanto você entrar num avião moderno e o piloto ter 60 anos, você falar assim, não, esse piloto tá velho, tá defasado. Ele que tem mais experiência, né? Vou carregar aqui. O melhor piloto possível, o mais experiente possível, desde que ele não seja avesso à nova tecnologia, as coisas que, desculpe aqui, só para carregar, isso. Desde que ele não seja avesso às novas estratégias, a nova tecnologia. Então, o Vanderlei é um baita técnico, um treinador excelente, que eu teria, sem nenhuma dúvida, em qualquer momento. Agora, o que o cara não pode ter é uma cabeça antiga. Então, uma das coisas que muda muito não é a estratégia do futebol, é o relacionamento. Então, isso eu vivi na seleção feminina. Você tem que aprender. Estou lidando com mulheres. A sensibilidade é outra. Exato. Eu não posso xingar uma mulher e gritar com ela. Num campo de futebol, o jogador meu, pô, você é o pai, e tá tudo certo. Eu não posso fazer isso com uma figura... Né? Até não deveria fazer com um jogador do sexo masculino, mas você tem que ter outra forma de conduzir. É outra e essa geração é uma geração inteligente, questionadora, uma geração ansiosa, ela não sabe esperar. Por que ela não sabe esperar? Porque tudo é rápido, a tecnologia faz. Eu estou na mesa lá, minha mulher fala assim, pô, você viu aquele ator lá? Sei. Tem quantos anos ele tem? A Maria, tem 78, está aqui. Quer dizer, então a resposta é imediata por conta dessas questões da internet, dos aplicativos e tal.
Ah, fulano de tal, vou ligar para ele. Liga para o cara lá na Grécia, meu amigo. Ele está almoçando, chama o Marcelo na Grécia. O Marcelo está lá, pô, e aí? Pô, aqui está quente já. Tal. Então, essa coisa da tecnologia fez com que as pessoas fiquem ansiosas, não saibam esperar, tenham muita informação e pouco conhecimento. E você Exatamente. tem que saber que o jogador está nesse nível. Então ele questiona o treinador de uma forma, às vezes, até muito agressiva, muito grosseira. Aí o treinador que é velho briga com o cara para sempre, ao invés de tentar entender que isto é desta geração. Então você tem que se adaptar à geração. Esse é o ponto principal. Você ter sabedoria, conhecimento e se adaptar à nova geração. Aí você tem resultado. Agora, se você quiser ser velho no meio de jovens, você está ultrapassado. Agora, Marco, a gente não vai ter tempo para explicar o porquê, mas para ser sucinto, eu vou até incluir um para ser justo com a nação tricolor. Cilinho, Luxemburgo ou Tele Santana? De bate pronto. Tele Santana é imbatível. É imbatível. Pelas conquistas, pelo futebol lindo que sempre os times jogaram. Ele não era tão competitivo, perdeu uma Copa por talvez uma estratégia ou erro de jogador, mas o Tele Santana é imbatível. Cilinho ou Luxemburgo? Acho o Cilinho mais criativo que o Luxemburgo. Mais criativo. Acho o Luxemburgo um extraordinário treinador. Extraordinário treinador. Você vê, e você não está falando aqui, as pessoas não falam do Paulo Autuori, campeão do mundo com o São Paulo. Exatamente. Campeão da Libertadores. Por quê? Pela figura tranquila, serena, anti-marketing, né? Não era glamuroso, não. Eu me lembro na final no Japão, se você vir aí os vídeos, tá todo mundo comemorando, ele tá de braço cruzado, olhando para o chão, reflexivo, pensando naquilo, a maneira dele. Não era um cara que ficava se colocando como personalidade principal. Nas entrevistas ele falava o time, tal, blá, 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 Molotório. Então, veja que muito disso é também a expressão do cara, o carisma, a vontade de aparecer ou de dar grandes entrevistas. Isso aí eu acho que muda um pouco a percepção das pessoas de conteúdo. Quer ver um exemplo? O Vadão. O Vadão era o maior anti-marketing que teve. Foi muito criticado, injustamente criticado. Nós o perdemos há uma semana ou 2 semanas. O número de mensagens que ele deixou e que as pessoas falaram dele, desde Kaká, Rivaldo, Cristiane, Marta, Formiga, as jogadoras da seleção, jogadores de outros clubes que ele trabalhou, do Guarani, da Ponte. Eu nunca vi alguém ser tão reverenciado e tão simples, tão humilde, tão quieto. Só que ele tinha conteúdo. Então, o futebol, às vezes, ele mostra alguém extremamente brilhante, fascinante. Às vezes ele nem tem tanto conteúdo quanto outros que passaram por ali. Então, estou lembrando o Paulo Autuori como um elemento assim que as pessoas não falam dele. Como? O cara foi campeão do mundo igual o Tele. Né? O Muricy, 3 vezes campeão brasileiro. Mas, o Muricy, não sei, o Muricy, 3 vezes campeão brasileiro pelo mesmo clube, o único tricampeão brasileiro em sequência pelo mesmo clube. O outro foi o Minelli. E, por coincidência, um título foi do São Paulo em 77. Maravilha. Sempre o São Paulo. Então, Marco, a gente tem... Agora, sério, estamos na reta final aí, 5 minutos. Eu queria lembrar aqui, porque eu queria ouvir de você isso daí. Porque eu acho que uma delas você participou e a outra você não tem culpa. Caso prático. Dentro da tua visão de gestor, perdeu o Ricardo Oliveira na finalíssima da Libertadores de 2006, assim como o Wagner na final da Copa do Brasil em 2000. Foram erros de planejamento? Como São Paulino, não. Qual doeu mais? Como São Paulino, qual doeu mais? A do Ricardo Oliveira foi uma manobra que fizeram contra o São Paulo de bastidor. E por mais que nós tentássemos reverter, não conseguimos. Mudaram a data da competição. E, obviamente, depois não quiseram nos dar a oportunidade do Ricardo jogar. Mas aquela derrota, aquele ano que nós perdemos para o Inter, em 2006, a nossa maior derrota foi a morte dos meninos, naquele acidente fatídico, que o Bruno ficou tetraplégico e que o outro menino goleiro, daqui a pouco eu lembro o nome dele, faleceu.
Aquilo quebrou a gente. Eles estavam todos os dias conosco. E eles morreram na semana da final, naquele acidente ali ali na chegada de São Paulo pela BR-116. Então, aquilo que nos quebrou, a tristeza que contaminou todo o elenco do São Paulo, enterrando aquele menino goleiro. Teve a moça também, que teve uma que faleceu, se eu não estou errado. E a tetraplegia do Bruno, ficou no hospital meses lá. Imagine, se tem um goleiro que era da seleção brasileira, um dos que foi mais convocado para as seleções de base até aquele momento. E o menino tem uma lesão definitiva daquele porte. Aquilo que nos fez perder a final da Libertadores. Além do que também teve a expulsão do Josué injusta, a lesão do Mineiro que o árbitro não puniu. Aquele campeonato foi um campeonato que eu tenho muito questionamento em relação às manobras por trás que houve. E a outra pergunta foi de quem que você falou? Do Wagner, né? A perda de 2006 por conta da falta Existem jogadores que são muito difíceis, são muito difíceis. E eu acho que você espetar o clube por conta de uma final, eu prefiro que o jogador não jogue do que eu tenha que me submeter a isso. Então, perde o jogo, mas não perde a dignidade. Eu não tem. Eu comentava outro dia com alguns conselheiros. Tem uma hora que a relação é entre mim e você. Se você não quer, eu não vou fazer o diabo para você querer. Não vou me vulgarizar, me prostituir para que você seja atendido e sem eu pensar no clube. Paciência. Se tiver que entrar no embate entre o clube e o atleta, eu fico o clube. Marco, agora realmente a gente está no limite do tempo aí. Uma última pergunta aí. A gente não vê mais provocação entre dirigente que apimentava os clássicos, como, por exemplo, os debates seus com o Cittadini, que eu já citei. Por ser o futebol um esporte passional, faz parte do bom gestor de pessoas saber provocar como uma forma de estimular o elenco e a torcida, jogar pressão por decisão. Tendo o Marco Aurélio Cunha, de novo no São Paulo, a gente pode contar com esse espírito do Marco Aurélio Cunha estimulando a nação tricolor? Não. Os tempos são outros. Eu acabei de dizer para você, expliquei que as coisas mudam e que as coisas não voltam. As coisas podem progredir, melhorar e serem diferentes. A violência hoje, o controle, a patrulha das redes sociais, a patrulha do politicamente correto, está trazendo muito prejuízo para o dia a dia. Traz muitos benefícios quando a gente fala de racismo, preconceito. É fundamental que isso exista. Mas traz muitos prejuízos na relação suave, engraçada, que a gente pode manter. E hoje tem uma série de pessoas que ficam o tempo todo tentando achar aquilo que você falhou para poder colocar na mídia e dar like. E isso gera conflito, gera muito conflito. Então, a gente tem que saber que não podemos ser geradores de conflito. Mas o bom humor fino pode fazer uma boa ironia, uma boa brincadeira, sem entrar em polêmicas que seriam exploradas negativamente por esse pessoal. Então, saber lidar com isso, saber ter o bom humor, fazer a piada certa na hora certa, desde que não traga nenhuma consequência desagradável. Bom, é isso. Marco, a gente tem 1 minuto e 30, eu estou vendo aqui no cronômetro. Eu agradeço de coração a sua atenção, o seu tempo cedido. A gente sabe aí, nesses 2 últimos dias o quanto você recebeu aí de chamada e nos atender é um privilégio, é um prazer. A Nação Tricolor te agradece, a Prole Esportes te agradece. E você tem 1 minuto e 10 segundos para fazer as considerações finais e fica aqui o nosso abraço. Não, apenas agradecer a você, agradecer o seu Oliveira, dar um abraço nele especial, a todo torcedor são paulino, torcedor em geral, pessoas que estão na social do São Paulo, que não pode ser esquecida, tem que ter uma zeladoria impecável, se você não pode investir fortunas por conta do momento, você tem a obrigação de tê-las todas zeladas, ter a criatividade, produzir atividades esportivas e de lazer que faz com que o sócio se divirta, se sinta bem, se sinta como sua casa, dá conta enfim, de tudo aquilo que se espera de um clube, né? Sem exageros, mas porém com todo o conforto e a dignidade que um sócio merece.
E, obviamente, esperar aí o tempo para ver se eu me confirmo como candidato. Eu espero que sim. Estou lutando para isso, desejo isso 15 para o segundos. São Paulo. Como? 15 segundos. 10 segundos. Não, e é isso. Só isso. Um abraço a cada um. Obrigado a você. E nos vemos.